Olá, sou Herman Crespo, sou advogado, professor universitário, por muito tempo dedicado à atuação da militância jurídico-social, porque é uma advocacia com uma perspectiva política, né, de transformação da sociedade, de avanços, de conquistas para grupos mais vulneráveis e também visando uma sociedade mais equilibrada, mais ajustadas em termos das contradições existentes ao longo da história. No campo acadêmico, por muito tempo também dedicado à filosofia, trabalhando com a disciplina de filosofia do direito na graduação e atualmente dedicado ao curso de pós-graduação como professor de hermenêutica jurídica e também os princípios constitucionais, o neoconstitucionalismo, fazendo uma análise, digamos, dos processos que envolvem a sociedade, né, e também a normatividade, né, essa relação necessária numa sociedade baseada num compêndio, numa legalidade que garante direitos, mas também define deveres. Então, numa sociedade republicana, democrática, mas a lei fazendo parte de forma contundente, como forma de buscar uma melhor organização social e essa coordenação feita pelos governos. Então, também a nossa atuação como cidadãos e agentes políticos ativos, no sentido de escolhermos os nossos representantes e acompanharmos os seus mandatos, né? Bom, a minha perspectiva atual é de fato de fazer uma avaliação constante sobre o cenário da sociedade brasileira, e nesse sentido olhando para o, digamos, o microcosmos da vida em si. Então a filosofia possibilita isso, né? Também uma questão profissional também, claro que motivado por interesse pessoal, me dediquei também às pesquisas, então coordenei alguns projetos de pesquisa, iniciação científica, e eu sempre muito atento ao tema do comportamento individual, né? O comportamento das pessoas, como as pessoas atuam, como elas convivem, né? Como elas se relacionam. Bom, nesse sentido é preciso, portanto, dar uma atenção também à condição humana, não somente com as referências históricas e antropológicas, mas também da própria psicologia, né? Em que nós nos colocamos como seres tão protagonistas, mas que precisamos nos perceber também, né? E nesse sentido é importante algumas reflexões a serem feitas, principalmente hoje, que vivemos, né, tantos problemas em termos, digamos assim, da sociedade internacional, como também problemas que já são quase que históricos no Brasil, né? Então nós temos diversos problemas para serem resolvidos, mas temos uma experiência, né, nova, né, no imponderado, né, o improvável, que foi a pandemia provocado pelo Covid-19, e portanto estivemos no ano 2020 experimentando essa forma de viver. Limitações, né, que diz respeito às relações, à interpessoalidade e também a própria gestão, né, do grupo, né, do coletivo, da própria sociedade, por aqueles que têm a função e a missão de fazer com que essa sociedade supere os problemas sem tantos danos, né, sem tantos traumas, apesar do que estamos presenciando. Mas a minha perspectiva, de fato, é fazer uma reflexão sobre essa questão
dos problemas que existem, né? Nós temos talvez uma tendência de considerar que a nossa vida deve ser sempre boa, né? Nós acordamos, vamos ao trabalho, cumprimos nossas obrigações e não desejamos passar por problemas e obstáculos. A filosofia vai nos mostrar, por alguns pensadores, por alguns filósofos, porque também considerados céticos, né, pessimistas, né, como Schopenhauer, como o próprio Foucault, Freud, em que faziam uma leitura da sociedade com tantos problemas e com tão poucos movimentos para tentar superar as questões dos danos pessoais causados pelos próprios seres humanos, né? E principalmente com relação ao poder, né? A forma do exercício do poder, olhando historicamente, causou danos para milhões de pessoas, não só pela questão das guerras, mas também pela forma como trata, né, toda a população. Então, se você tem uma condição de representar melhor uns do que outros, né, então há uma tendência dos outros pouco percebidos como cidadãos, sujeitos de direitos, podem ter uma vida com maior dificuldade e sofrimento. E num país como o nosso, o Brasil, com uma desigualdade tão visível, obviamente que há uma tendência nesse sentido. Você olha ali para alguns bairros periféricos, nas grandes cidades, você olha para o Nordeste e para o Norte, então é possível perceber algumas dificuldades de superação de problemas justamente pela questão da ausência de políticas públicas para a superação desses problemas. Mas a vida, no que diz respeito à nossa existência, ela é propagadora, ela difunde de fato as experiências ruins, né, os problemas. Então, nós temos uma tendência, talvez, de rejeitarmos os problemas. E a grande questão que a filosofia nos oferece é a própria capacidade da razão humana de superar os problemas. E, nesse sentido, nós não podemos nos decepcionar com a vida. Então, a decepção digamos assim, uma consequência, né? É um sentimento, uma sensação em relação do sujeito com a própria vida, que tende a limitar a própria ação, a própria energia positiva, no sentido de avançar e caminhar enfrentando os problemas. Essa decepção, chegando a um estágio de desilusão, é muito ruim, porque você pode parar de lutar. E necessariamente a vida ela se apresenta com muitos problemas. Talvez cada dia ou a cada semana tenhamos problemas novos. Então nós temos que admitir que a vida é feita de problemas, né? O outro ponto é a questão da felicidade. O que é a felicidade, né? E nesse sentido o próprio Schopenhauer chamava atenção sobre isso, que a vida ela é constituída muito mais de problemas e sofrimentos do que necessariamente o prazer e a felicidade. Seriam assim os lances. Eu passei um tempo dedicado a encontrar uma definição por parte das pessoas mais velhas do que eu sobre o que seria felicidade. Eu encontrei diversas definições dessas pessoas. Pessoas que viveram e tiveram inúmeras experiências, e geralmente as pessoas estavam preocupadas em definir a felicidade com relação à sua condição de pertencimento na família, né? Foi muito comum isso. Então, a nossa relação com a vida tem que exigir uma autoanálise constante e, de fato, fazer com que tenhamos forças renovadas quase que diariamente. E, nesse sentido, se nós resistirmos aos problemas a ponto de, por exemplo, desvalorar as pessoas, se tivermos a preocupação somente de desqualificar as pessoas, ou culpar as pessoas, ou responsabilizar as pessoas, perdemos tempo com a questão fundamental, que é a superação. É claro, isso não quer dizer que você deve desprezar a atitude do outro, que pode ter causado o problema, mas primeiro que todas as pessoas vivem com seus próprios problemas. Se a pessoa não denota de fato um desprezo por você ou pelo seu problema, não é positivo que você detone, né,
o processo de solução do problema somente responsabilizando o outro. Então é um desgaste que dificulta. E nesse sentido, são várias as teorias que nos favorecem a olhar de forma positiva, né? Ou com esperança, ou a própria religião com fé, mas de fato a energia dedicada à superação e aceitar o problema sem nos decepcionarmos com a vida por causa dos problemas e nem nos decepcionarmos conosco, porque nós temos que estar fortes para a superação dos problemas. E nessa fase então da pandemia, essa exigência é muito mais pujante, né? Ela é muito mais presente. Então, não é que seja fácil, e muito menos que seja fácil viver. As pessoas têm forma de vida diferente, a questão financeira, claro que é uma determinante, mas é de fato necessário pensar de forma planejada no futuro, pensar como resolver os problemas que se apresentam, ou talvez eleger os problemas mais prioritários e não se envolver tanto emocionalmente com os problemas a ponto de nos sentirmos fracos, né? Sem forças de superação. Essa força interna, a psicologia inclusive nesse sentido ela é muito importante para que possamos encontrar um eu forte, um eu capaz, não herói, não que seja um ser capaz de desviar todos os problemas e todas as dores, mas que seja capaz de racionalmente decidir por enfrentar os problemas e não se decepcionar com a vida, nem consigo mesmo, e nem com os outros é possível, de fato. Existem pessoas, inclusive, que têm facilidade para nos decepcionar, mas não considerarmos isso numa projeção tão elevada a ponto de transformarmos a vida em algo que não seja interessante, porque é. Então, não se decepcione com a vida, não se decepcione com você, estejamos de fato sempre acordando todos os dias, renovados para enfrentar os problemas e tentando sermos os mais positivos possíveis, até porque isso se replica, isso contagia, isso faz bem. Ok? Espero que de alguma forma a reflexão seja interessante, ela sirva de estímulo para quem esteja agora em um momento difícil e com uma dificuldade de encontrar saídas. Sempre há. Inclusive, nas situações ruins, nos fatos ruins, pode existir um lado bom se você tiver a oportunidade de tentar encontrar. A própria experiência em si, do que é ruim, ensina. Seria um lado pedagógico da situação ruim. Eu espero que, de fato, acreditemos na vida, na possibilidade de superarmos os problemas e transformá-la sempre em uma experiência positiva, apesar dos problemas. Até a próxima. Esse ano teremos muitas novidades de temas refletidos aqui no canal. Um abraço, um beijo, energia positiva para todo mundo.